E se a Paróquia de São Brás tivesse um espaço para tratarmos de temas da atualidade, envolvendo a fé em vários aspectos? Coloca os headphones, liga a coluna e seja bem-vindo ao podcast Conversas de São Brás. Olá e bem-vindos ao podcast da Paróquia de São Brás. O meu primeiro convidado das Conversas de São Brás é o nosso parco Cónigo Silvestre Orives Marques. Obrigado desde já por ter aceito este convite, que irá dar muitos frutos à nossa comunidade paroquial. O tema de hoje que vamos falar é como vai a nossa quaresma, e começo por lhe perguntar: a quaresma é um tempo muito importante e hoje em dia a santidade, onde entra nesta quaresma? Bom, direi que a santidade é o programa normal da nossa vida e a Quaresma é um tempo privilegiado exatamente para viver em clima de santidade, ou seja, na espiritualidade das bem-aventuranças. Por isso, uma continuação de boa Quaresma é aquilo que te desejo a ti e a todos os nossos paroquianos. Obrigado. E na mensagem desta quaresma que nos deixou, falava dos três pilares da quaresma. Quais é que são esses três pilares? Então, recordemos que o Evangelho começa por falar da esmola. Da esmola passa para a oração e da oração para o jejum. Se recordarem a mensagem que transmitimos no início da Quaresma, perceberão a circularidade que existe entre estes três grandes pilares da Quaresma. E a esmola é no sentido mais amplo do termo, que é o despojamento de nós próprios e a abertura aos outros, a saída de nós mesmos, que naturalmente cria condições para que a oração seja de facto um grande pilar da santidade desta Quaresma. E é depois de tudo isso que a alma está preparada para fazer o jejum, que é uma prática, chamemos-lhe assim, o aresmal, que tem um relevo importante e que hoje convém esclarecer também o seu sentido. Uh, Hoje em dia, desprezamos muita gente que precisa da nossa ajuda. Quando passamos no nosso dia a dia, no meio das nossas tarefas, na rua, e quando lhe acontece alguma coisa de grave, é que nos lembramos deles. A esmola hoje em dia tem que ser dada todos os dias. A esmola não é apenas aquilo a que tradicionalmente chamávamos as moedinhas que nos pedem os pobres ou as pessoas que se encontram na rua nessa condição de pobreza em termos das necessidades materiais. Mas a esmola é no sentido da partilha dos bens. O grande novo sentido que tem a esmola hoje é exatamente esta abertura, precisamente em virtude do despojamento de nós mesmos, para condividir e partilhar com todos os homens os bens deste mundo, foram dados exatamente para que todos deles possamos usufruir. Portanto, esmola não pode ser um ato de caridadezinha. Esmola tem que ser o momento do reconhecimento da importância que têm os bens para toda a humanidade e à qual devemos estar abertos, precisamente através de uma partilha frequente e numa abertura às necessidades dos outros. Então, a esmola faz-nos abrir o coração. Sem dúvida absolutamente nenhuma. Abre-nos à universalidade do destino dos bens. Deus destinou os bens universalmente a todos os homens. Maior abertura do coração do que esta, não penso que consiga existir. Pois. Agora passamos
para outra palavra que é muito forte também nessa quaresma, eh, o orar, o rezar. Orar significa falar a Deus? Orar é fundamentalmente escutar a Deus, antes mesmo de lhe falarmos, aquilo que a Sagrada Escritura nos pede é que escutemos. Já o Antigo Testamento usava a expressão escuta Israel. E por isso a oração começa por ser, antes de mais, a escuta de Deus, a escuta do Espírito Santo em nós. E para quê? Fundamentalmente para perceber, para discernir qual é a vontade de Deus a nosso respeito. Depois, naturalmente, a oração é em seguida um ato de louvor, um rendimento de graças, render graças, dar graças a Deus, louvá-lo, bendizê-lo e, sobretudo, experimentar a sua presença e alegrar a alma, satisfazer a alma com o dom que nos é dado através do Espírito Santo, da condição filial diante de Deus, que é nosso Pai, e em comunhão com a palavra, que é a base fundamental a partir da qual nós rezamos. Nós rezamos, antes de mais, com a palavra. A liturgia das horas não é outra coisa do que rezar com a palavra de Deus. Portanto, rezar é tudo isto, mas rezar é, acima de tudo, escutar a Deus, escutar a sua voz e, ao mesmo tempo, responder-lhe com a ação do Espírito Santo que nos faz clamar Abba, Paizinho. E é na nossa condição de filhos, em comunhão com Cristo, que a oração acontece. E como todos nós sabemos, o Jesus ensinou-nos exatamente através da oração do Pai Nosso estes grandes momentos da oração. E o que é que estamos a fazer de mal? O que estamos a fazer de mal? Eu Ok. direi que convertemos a oração apenas numa pedinchice, numa súplica interesseira, quando a oração deve ser gratuita, no sentido de encontro com Deus antes de mais. Pois tem lugar também a petição, é lógico. Se nos consideramos frágeis, pequeninos, pobres, é natural que peçamos a Deus, que é todo amor e todo misericórdia, que nos conceda aquilo que mais necessitamos. Eu, quando tu fazes a pergunta, o que é que estamos a fazer de mal, eu responderia, provavelmente o que estamos a fazer de mal é não ter esta atitude de gratuidade da nossa relação com Deus, esta alegria, este prazer, esta satisfação de viver na intimidade com Deus, porque a oração é, acima de tudo, intimidade com Deus. Condição filial, condição fraterna, condição de escuta da voz do Espírito e da ação dos seus dons na nossa vida. E é preciso silêncio para a oração? É fundamental? Indispensável. Claro que é fundamental. Nós começamos por dizer: escuta Israel. Se não há silêncio, como é que nós podemos escutar a voz de Deus? Aliás, é muito, muito importante escutar aquela voz. Esta expressão é muito usada na vida de oração. Escuta Israel quer dizer escutar dentro de nós a voz de Deus, aquela voz que fala da nossa consciência. E como já dizíamos atrás, para isso é muito importante também o silêncio, porque sem silêncio não se escuta aquela voz. E aquela voz é a voz do Espírito em nós, que nos abre à sabedoria divina e à capacidade de depois discernir claramente o que é que Deus quer de nós, o que é que Ele nos pede, o que é a sua vontade a nosso respeito e o que é que pode contribuir, como dizíamos no princípio, precisamente para a nossa santidade. Aliás, há uma expressão latina que todos nós conhecemos: voluntas Dei sapienza, sant, voluntas Dei sanctificatio vestra. O que quer dizer, a vontade de Deus é a vossa santificação. Mas, ao mesmo tempo, isto quer dizer também que nos santificamos fazendo a vontade de Deus.
mas para isto o silêncio é fundamental e a oração é o melhor clima, porque é o encontro profundo com Deus dentro de nós e na nossa vida. Eu faço essa pergunta do silêncio porque hoje em dia ah, há várias plataformas como o Passa a Rezar, dão-nos oportunidades de oração e de ouvirmos em qualquer altura Exato, do nosso dia a dia. sem Ah, dúvida. E lá e está, nós paramos para ouvir, escuta Israel, e paramos fazendo silêncio. E Deus fala no silêncio. Portanto, as plataformas já estão preparadas exatamente para favorecer a escuta e para criar condições de silêncio. Para quê? Para ouvir a voz de Deus, para escutar em nós a voz de Deus. hoje em dia, como a vida, hoje em dia, com a vida tão materialista, vale a pena jejuar? O jejum é, como dizíamos, este terceiro pilar e que só se percebe exatamente depois do despojamento de nós mesmos, através da abertura aos outros, disponíveis para partilhar com eles os bens que têm um destino universal, mas ao mesmo tempo isto criou condições também para a escuta, para o silêncio, para a intimidade. E é aí que adquirimos a verdadeira configuração de Jesus Cristo. E, uma vez identificados com Jesus, assumindo a nossa condição filial, percebemos que também ele começou a sua vida pública indo ao deserto e fazendo exatamente um prolongado jejum de 40 dias no deserto, onde também foi sujeito às tentações do maligno. É evidente que esta é uma situação atualíssima ainda hoje. O mundo de hoje está cheio destas ocasiões de deserto, mas ao mesmo tempo também de tentações do diabo. O Papa Francisco, no princípio desta quaresma, convidou-nos exatamente a ir até ao deserto. Claro que não é ir ao deserto do Sará, mas é ir ao deserto do silêncio, ao deserto que encontramos na intimidade com Deus, que é um deserto povoado dos seus dons e das suas graças. E aí fazemos jejum. E talvez aí convenha dizer que o jejum já não é apenas, nem sobretudo, como noutros tempos, jejum de alimentos ou jejum de coisas que porventura preenchiam as nossas pulsões, as nossas satisfações, as nossas realidades biológicas, hormonais, pulsionais, tudo isso. Mas o jejum hoje, para além de ter valor também do ponto de vista daquilo que são os alimentos e da privação daquilo que muitas vezes nós próprios consideramos gulodices, que muitas vezes são prejudiciais à saúde, hoje há quem recomenda o jejum até como uma forma de saúde física e de saúde mental. Mas há também outro tipo de jejum muito urgente nos nossos tempos. Diz-se mal de muita coisa e de muita gente. Usa-se a língua e os juízos para muitas vezes destruir e até por que não dizer matar psicologicamente ou socialmente ou culturalmente os outros, não os respeitando nas suas diferenças, no seu modo de ser. Há tantos campos hoje onde o jejum é mais do que não comer carne à sexta-feira ou de se abster de alimentos durante um determinado período em dias dedicados ao jejum, como quarta-feira de cinzas ou como sexta-feira santa. Jejum é muito mais do que isso. Talvez noutros tempos e noutras dimensões mais rituais, que até estavam prescritas na lei da Igreja, o jejum tivesse essa dimensão. Não quer dizer que tenha perdido o sentido essa forma de jejuar,
Mas hoje há modernas formas de jejuar que, sobretudo, combatem o egocentrismo, o egoísmo, o fechamento sobre nós próprios e, sobretudo, este exacerbado comportamento individualista que muitas vezes nos caracteriza. Jejuemos então de todas estas coisas e vamos perceber que somos mais capazes, depois de partilhar os bens com os outros e de viver uma vida mais santa e muito mais próxima de Deus, escutando a sua voz, rezando a sua palavra e vivendo em profunda comunhão uns com os outros. Há bocado falava nos tempos antigos, mas Jesus fez jejum. Claro que Jesus jejuou, acabei de dizer, quando disse que no início da sua vida pública ele foi para o deserto durante 40 dias, conviveu com a natureza tal como ela era e na sua humanidade ele foi capaz de viver de maneira reconciliada, inclusivamente com os animais selvagens que se encontravam no deserto, para dizer que nós temos de aprender a viver com as leis da natureza, respeitando-as também. Hoje é impressionante verificar como muitas vezes nós não temos o mínimo respeito para com as leis da natureza, para com os ciclos da natureza. Daí os exageros que levam às alterações climáticas, daí os exageros que levam aos conflitos e às guerras, daí os exageros que muitas vezes são responsáveis por uma vida que, a vários níveis, é insuportável, porque dominada pelo egoísmo, porque dominada pela exclusão dos outros, pela exclusão das diferenças, para não aceitação daquilo que, ao fim e ao cabo, devia ser a comunhão e a fraternidade. Por isso, penso que jejum são tantas outras coisas e é possível, quando jejuamos de tudo isto, ter uma maior capacidade de abertura aos outros e de abertura a Deus também. Eu acho que esta conversa foi muito boa. Uh, Agradeço-lhe pela sua presença, por ter aceitado este desafio de voltarmos a ter as conversas de São Brás, agora no novo formato. Muito bem, eu também sou o primeiro a estar satisfeito com termos podido restaurar as conversas de São Brás. Por aqui hão de passar pessoas da comunidade, amigos nossos, que havemos de convidar a dar o seu testemunho, a responder a questões atuais da vida da Igreja e, sobretudo, a manter vivo o espírito evangélico da nossa vida comunitária e o sentido verdadeiramente eclesial e cristão da nossa experiência de fé. A ti também, muito obrigado pelo diálogo, pela iniciativa, pelas questões e, sobretudo, por despertarmos no coração dos nossos colegas e amigos paroquianos de São Brás. Obrigado, Padre Silvestre. Obrigado a todos por estarem desse lado e estamos juntos em mais conversas de São Brás. Até breve. Este podcast irá ficar disponível no Spotify, Facebook e YouTube e tem parceria com a Arquidiocese de Évora.